Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local, né? A gente teve, com a semana passada, a terceira semana consecutiva de alta do Ibovespa. A gente viu o índice subindo 1,91% na semana e fechando cotado aí a 126.267 pontos. A gente teve uma semana que começou bastante volátil, principalmente para curva de juros e dólar, né? Os primeiros 2 dias da semana a gente viu o dólar atingindo o patamar aí de R$ 5,70, né? E depois, na quarta, quinta e sexta, virando para a queda e tendo um bom recuo aí na semana, principalmente após falas do Haddad, onde o ministro ele colocou a preocupação do governo Lula com relação à responsabilidade fiscal e também anunciando um corte de 25 bilhões de reais no orçamento. Tá? Então, com isso, o mercado acabou reagindo de forma bastante positiva. A gente viu, então, curva de juros fechando, o dólar também recuando na reta final da semana e o índice andando um pouco mais aí, fechando em alta. Tá? Em função disso, né, a gente teve como principal destaque de alta da semana as ações atreladas aí principalmente ao efeito do fechamento da curva de juros. A gente viu as ações da Vamos subindo quase 19% na semana, tá? Por outro lado, dada a forte queda do dólar, a gente viu as ações que têm boa parte da receita dolarizada, como as ações de papel e celulose, no caso da Suzano aí recuando 4% na semana. Esse efeito também causou em cima das ações de frigorífico, por exemplo, que também tem boa parte da receita dolarizada, tá? Entrando no cenário internacional, a gente teve alguns dados sendo divulgados nos Estados Unidos. A gente começou a semana com os PMIs de manufaturas e serviços dos Estados Unidos, onde a gente teve dados mistos com relação à economia americana, mas o dado mais importante mesmo saiu na sexta-feira, né? Toda primeira sexta do mês a gente tem o relatório do payroll, que mede aí o mercado de trabalho americano. O payroll ele indicou no último mês uma criação aí de 206 mil novas vagas de emprego, frente a uma expectativa de 191 mil novas vagas. Apesar do número ter vindo acima do esperado, né, pelo mercado, esse número já veio bem abaixo aí da criação de vagas dos meses anteriores. A gente pegar a média aí dos últimos 6 meses, estava girando em torno de 280 mil novas vagas de emprego, e esse mês agora 206 mil, né, um número bem abaixo da média, tá, o que já mostra uma desaceleração no mercado de trabalho americano. Além disso, a gente teve também a divulgação da taxa de desemprego subindo para 4,1%, né, acima do consenso do mercado, que era de 4%. Então, a gente viu, depois de muitos meses, a taxa de desemprego subir para um patamar acima de 4%, patamar ainda extremamente baixo, mas já mostra também uma fragilidade do mercado, e essas notícias, de forma geral, são positivas, pois elas aumentam a probabilidade, então, do início do corte de juros pelo Banco Central americano, né? Então, tão esperado o corte de juros que a gente vem aguardando desde o início do ano, tá? Então, com isso a gente viu, né, o S&P 500 e os principais índices, a Nasdaq também, renovando máximas históricas, né? O S&P 500 subiu 1,95% na semana e fechou acima aí dos 5.560 pontos. A Bolsa Americana segue aí firme e forte para cima, e olha que o corte de juros ainda nem começou. Bom, falando um pouquinho do IFIX agora, nosso índice de fundos imobiliários fechou em queda de 0,17 na semana. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX recuando 0,17 e os FIIs de tijolo recuando 0,24, uma semana basicamente de estabilidade para os nossos fundos imobiliários, tá? Na parte de moedas, eu acabei já comentando no início da apresentação, a gente teve então o dólar recuando fortemente em frente ao real, caiu 2,38% na semana, fechou a R$ 5,46. O câmbio tem estado bastante volátil aí nessas últimas 3 semanas, né, fruto aí de todos os acontecimentos que a gente tem tido aqui, principalmente voltado à questão fiscal do país, tá? O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou em queda, né, recuou aí 0,92%. E eu acho que o grande destaque aqui, a gente olha para as criptomoedas, tiveram uma forte correção na semana passada, Bitcoin caindo quase 10%, o Ethereum caindo quase 14%. A gente viu uma pressão muito forte de venda nas criptos por alguns motivos, entre eles
A gente viu uma pressão vendedora por parte dos governos, principalmente o governo da Alemanha. A gente viu também mineradores de criptomoedas fazendo vendas fortes e também o movimento da falida exchange MTGOX também causou aí um movimento de queda e de pressão nas criptomoedas, tá? Então, esse foi o resumo. Vou te chamar agora o Matheus Ogata para comentar um pouquinho da curva de juros. Bom dia, Matheus. Fala aí, bom dia, Gustavão. Bom, não tem muito segredo aqui, né? A gente teve notícias boas depois de uma série de notícias ruins, e isso já foi suficiente para jogar a curva para baixo, né? O Gustavão comentou em relação ao nacional aqui, né? A gente tem uma sinalização do ministro da Fazenda aí sobre a responsabilidade fiscal, e só do fato da gente ter essa notícia, né? A gente já jogou todos os índices para baixo, né? Todos os vértices que a gente olha, a gente está tendo uma queda aí do Day Futuro, e mostra o quão irritado a gente estava em relação a essas notícias, mais e mais notícias em relação à responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Então, só do fato de a gente ter uma notícia boa já foi suficiente para a gente jogar os índices para baixo, né? E em relação aos dados que o Gustavão comentou da economia americana, eu peguei aqui alguns gestores de alguns fundos americanos e eles tiveram sentimentos bem mistos em relação a essa notícia. Mistos no seguinte sentido: alguns falam que agora, puxa, uma sinalização que vai ter um corte de juros logo em setembro do juros americano. Outros falam que isso ainda não é o suficiente para sinalizar um corte de juros tão recente assim, ficaria mais para o final do ano ainda, em dezembro. Mas o consenso entre esses gestores que eu andei pesquisando foi que isso, com certeza, apesar da economia americana ter adicionado mais empregos do que o esperado, há uma forma de sinalização de que as coisas estão se resfriando por lá, a economia não está tão aquecida assim, mas também ela não está ao ponto de entrar numa recessão econômica, né? Talvez a gente esteja caminhando para um soft landing, que é o tão esperado que a gente vem falando nos últimos 4 anos, né? Mas ainda tem que se provar no futuro, né? Da minha parte é isso, tá, Gustavão?